Meus pais me mandaram embora de casa no dia em que completei 18 anos, e depois saíram espalhando pra todo mundo que foi por causa do meu suposto vício e dos meus problemas. Só que eles nem imaginavam que eu tinha guardado todos os recibos, fotos e e-mails que precisava pra dar o troco. Dá pra resumir minha infância em 3 palavrinhas. Quem sabe no ano que vem. A verdade é que meus pais nunca se importaram comigo, nem com meus aniversários. Já minha irmã mais velha, a Hailey, sempre teve festas de arromba com castelo inflável, mágico, buffet, tudo personalizado. A festa de 16 anos dela custou mais do que muito casamento. E o Ryan, meu irmão caçula, era tratado do mesmo jeito. Mas tudo que tinha a ver comigo, eles evitavam como se eu fosse contagiosa. Fingir que não me afetava era meu disfarce, mas a dor sempre ficou lá, guardada. Quando fiz 12 anos, desisti até de mencionar meu aniversário. No fundo, ainda tinha uma pontinha de esperança de que, quando completasse 18, alguma coisa fosse mudar. 6 anos se passaram. No meu aniversário de 18, acordei ouvindo barulho de festa vindo lá de baixo. Desci correndo, achei que finalmente tinham lembrado. Dei de cara com uns 50 convidados em volta de um bolo enorme, de 3 andares, ao lado de uma faixa. Só que a faixa dizia, Feliz aniversário de 3 anos, Princesa Bella. Fiquei paralisada. Meu nome é Jordan. Bella é a cachorrinha da família. Fiquei ali, parada, enquanto todo mundo cantava parabéns para o cachorro. Quando acabou, sussurrei, hoje também é meu aniversário. O silêncio tomou conta da sala. O rosto da minha mãe mudou na hora. Você está mesmo com ciúme do cachorro justo no dia especial dela? Nessa hora não aguentei e comecei a chorar. Todo o peso de ser ignorada durante 18 anos simplesmente veio à tona. E foi aí que meus pais me deram o presente. Me mandaram embora de casa. Eu não tinha destino. Quase toda a nossa família morava na Irlanda. Só tinha um parente em Nova York, o tio Dennis. Mal nos falávamos, mas achei melhor arriscar do que dormir na rua. Cheguei na porta dele só com uma mochila, tentando segurar o choro. Ele abriu a porta com aquela cara fechada de sempre. Deixa eu adivinhar. Você se meteu em encrenca e agora precisa de lugar pra ficar. A voz dele era dura. Só balancei a cabeça, sem forças pra explicar. Pode ficar no porão. Não mexa em nada. Não faça barulho. E isso é temporário. Durante 2 semanas, vivi quase como um fantasma, andando de mansinho, limpando tudo que usava. Ele quase não falava comigo além das regras. Inclusive, proibiu visitas. Achei que me odiava como os outros. Talvez meus pais estejam certos sobre ele ser difícil, pensei. Fiquei na minha. Segui tudo direitinho e chorava todas as noites, me perguntando por que ninguém me queria por perto. Até que numa noite não dei conta e desabei. Ele perguntou como eu estava e contei tudo. O favoritismo, o abandono, a expulsão. Fiquei com medo do que ele fosse pensar. Foi aí que o tio Dennis falou algo que mudou tudo. Eles disseram que você estava envolvida com drogas. Disseram que você roubava deles e ficava agressiva quando tentavam ajudar. Senti o sangue gelar. Eles me ligaram faz 3 semanas. Pediram pra eu ficar de olho em você. Disseram que você ia mentir sobre o porquê de ter saído de casa. Ele me mostrou mensagens da minha mãe, cheias de mentiras sobre vício e comportamento. Por isso fui tão duro contigo. Achei que estava te ajudando. Ficamos em silêncio até ele soltar. Uma pessoa com dependência não fica 2 semanas sem causar problema, sem reclamar, chorando sozinha à noite. Não se assusta só porque levantei a voz. Dennis então fez algo inesperado. Foi ao armário, pegou uma caixa e me entregou. Dentro, 18 cartões de aniversário, todos endereçados a mim. Sua mãe disse que você não gostava de comemorar, que tinha trauma, que era um combinado da família não tocar no assunto. Mesmo assim, comprei esses cartões. Vai que um dia você quisesse. Cada cartão tinha uma nota de $50. Ele guardou todos esses anos achando que eu era sensível demais pra festas. Fiquei tomada pela raiva. Não bastava ignorarem meus aniversários, ainda fizeram todo mundo acreditar que eu não gostava de comemorar. Ele prometeu que eu estaria segura ali e me abraçou enquanto chorei até dormir. Eu nem sonhava. Mas o tio Dennis estava prestes a fazer meus pais pagarem caro. Minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele bateu na minha porta bem cedo, trazendo um caderno e uma caneca de café. Colocou tudo na mesinha e sentou na beira da cama. Precisamos registrar tudo enquanto você lembra dos detalhes, disse decidido. Cada aniversário esquecido, cada desculpa, cada momento que te fizeram sentir invisível. Me ajeitei, esfregando os olhos com o estômago embrulhado só de pensar em reviver tudo. Mas ele já estava pronto, caneta na mão. Passamos as próximas 4 horas lembrando ano a ano. Falei do meu 5º aniversário, quando esqueceram porque a Hailey tinha apresentação de dança. Do 8º, quando prometeram festa, mas levaram o Ryan pro parque no lugar. Até chegar no 13º, quando achei meus pais comendo o meu bolo sem mim na cozinha. Nessa hora, Dennis apertava tanto a caneta que os dedos ficaram brancos. E no seu aniversário de 15, o que disseram? Perguntou. Repassei a frase da minha mãe. Que festa era coisa pra filho que ajudava a família. Dennis anotava cada vez mais rápido, a letra ficando dura de raiva. No final, ele tinha escrito 23 páginas cheias de datas, frases e detalhes. Sumiu no escritório e voltou com 3 álbuns de fotos. Guardo isso desde que vocês nasceram, explicou espalhando na mesa. Seus pais sempre me mandavam fotos dos eventos de família. Começamos a olhar juntos, e logo percebi o padrão. Nas fotos antigas, eu estava no meio com meus irmãos, mas com o tempo fui ficando de lado, cada vez mais afastada nas fotos. Aos 10 anos, já aparecia só no fundo ou até cortada das imagens. Olha essa aqui, disse Dennis, apontando para uma foto de Natal de 5 anos atrás. Tenho a original no computador. Eles mandaram para toda a família. Ele pegou o notebook, abriu o arquivo. No original, eu estava ao lado da árvore. Na versão do álbum, tinham me apagado da imagem. Meu celular vibrou. Era minha mãe ligando. Dennis foi mais rápido e disse, atende no viva voz. Quero ouvir. Querida, a voz da minha mãe soou doce na sala. Precisamos que você volte pra casa. Você exagerou. Só queremos conversar. Eu não vou voltar. Consegui responder. O tom dela mudou na hora. Você precisa voltar antes que o pessoal comece a perguntar. Os vizinhos já estão querendo saber onde você foi parar. Deixa perguntarem. Dennis respondeu. Alto o bastante pra ela ouvir. Dennis, fica fora dessa. Isso é entre a gente e nossa filha. A filha que vocês botaram pra fora no dia do aniversário dela? Ele falou com aquela voz gelada. A ligação caiu. 1 hora depois, Hailey apareceu
apareceu na porta do Dennis. Fiquei olhando da janela enquanto ela ajeitava a bolsa de grife e dava uma conferida no reflexo do celular. Dennis abriu a porta, mas deixou a corrente. Vim buscar minha irmã, ela avisou. Nossos pais pediram para eu trazer ela de volta. Ela já tá em casa, Dennis respondeu. Quando ele tirou a corrente e abriu de vez, Hayley entrou e já veio direto falar comigo na sala. Olha, eu entendo que você tá chateada por causa daquele negócio do cachorro, mas isso já passou dos limites. Só volta pra casa, vai. E eu ia dormir onde? Cortei. Ela ficou vermelha. Como assim? Meu quarto. Onde tá? Hayley se mexeu, desconfortável. Ah, a mamãe precisou de mais espaço pro closet, então acabaram mexendo no meu. Mas dá pra arranjar um jeito. E quando foi isso? Tem umas 3 semanas. Ela não conseguia olhar pra mim. Doaram suas coisas pro bazar. Disseram que você não ia precisar mais. Senti o chão sumir. Eles tinham planejado tudo. Me apagaram antes mesmo de me expulsar. Dennis ficou entre nós. Acho melhor você ir embora. Depois que Hayley saiu, lembrei da minha poupança da faculdade. Minha avó abriu contas pros 3 netos quando a gente nasceu. Entrei no app do banco com as mãos tremendo. A conta, que devia ter 18 anos de depósitos de aniversário e Natal, tava zerada. O extrato mostrava uma transferência pra conta dos meus pais, 3 dias antes da festa da Bella. Dennis ligou na hora pra mãe dele, lá na Irlanda. Deu pra ouvir a voz dela pelo telefone. Primeiro sem entender nada, depois indignada enquanto o Dennis explicava tudo. Quando colocou no viva voz, as palavras dela gelaram meu sangue. Eles falaram que ela entrou pra uma seita, contou minha avó. Disseram que por isso ela perdeu as últimas 5 chamadas de vídeo da família. Falaram que largou a escola e fugiu com um grupo religioso. Minhas mãos tremiam enquanto eu criava um perfil novo nas redes sociais, com nome falso. Precisava ver o que minha família andava postando. O perfil da minha mãe estava lotado de fotos, família reunida, aniversários, viagens, festas. Em todas dos últimos 8 anos eu tinha sumido, mas Dennis já estava com o computador aberto, me mostrando as versões originais dos e-mails antigos que ele guardou. Guardei tudo, ele falou. Nunca soube direito por quê, só achava estranho o jeito que falavam de você. 3 dias depois, Ryan mandou mensagem querendo se encontrar numa cafeteria no centro. Quase não fui, mas o Dennis insistiu. Você precisa ouvir o que ele tem pra contar. Ryan parecia nervoso, olhando pra trás o tempo todo enquanto sentava na minha frente. Eles já estão tramando isso faz meses, falou sem rodeios. O namorado da Hayley perdeu o AP, e a mãe achou mais fácil te tirar de casa. Disse que você nunca reage mesmo. Por que tá me contando isso? Ele ficou encarando o café. Porque é errado. E porque ele hesitou. Ouvi sua mãe dizendo pro seu pai que, depois que você saísse, era só contar pra todo mundo que você tinha problema. Falar que era saúde mental ia fazer parecer que foi escolha sua. Naquela noite, meu telefone tocou. Era minha chefe do trabalho de meio período na livraria. Sinto muito, ela avisou. Mas seus pais ligaram. Falaram que você tá instável e perigosa. O pessoal da matriz quer te afastar até investigarem. Como assim? Trabalho aí faz 2 anos e nunca dei problema. Eu sei, mas eles disseram que você ameaçou eles. Estão pressionando pra gente te demitir por segurança. Dennis já tinha pegado as chaves. Vamos pra delegacia agora. O policial que registrou a queixa parecia cansado, até o Dennis mostrar os documentos. Conta bancária zerada. As denúncias falsas no meu emprego. Toda a tua história de mentiras. Não é a primeira vez que sua família faz denúncia, disse o policial, cauteloso. Seus pais já têm histórico de acusações. Quando chegamos em casa, notei que minha certidão de nascimento e o CPF tinham sumido das minhas coisas. No dia seguinte tentei tirar segunda via, mas a atendente disse que havia alerta de fraude no meu nome. Foi seus pais, ela explicou. Disseram que alguém estava se passando pela filha deles. Foi aí que a senhora Walsh me procurou. Minha antiga professora de inglês do primeiro ano viu um post que fiz na conta nova falando de recomeço. Ela foi direta. Me preocupo com você há anos. Podemos conversar? Chegou na casa do Dennis com uma pasta cheia. Vim registrando tudo sobre sua situação em casa desde que você tinha 15 anos. Explicou, espalhando papéis na mesa. Você nunca tinha dinheiro pro lanche, enquanto seus irmãos compravam até lanche extra. Usava a mesma roupa vários dias, enquanto eles sempre de roupa nova. Eu denunciei, mas nunca deu em nada. O próximo erro dos meus pais foi postar no grupo do bairro no Facebook. Por favor, ajudem a encontrar nossa filha problemática, que precisa de cuidados médicos, dizia o post, junto com uma foto minha da escola. Ela está confusa e se recusa a receber o tratamento necessário. Dennis printou tudo. O post era do mesmo dia da festa da Bella. O dia em que me expulsaram. O dia em que estavam tão preocupados comigo que deram uma festa pro cachorro. Naquela noite, chegou um amigo do Dennis. Benjamin era advogado de família, desses que entendem de guarda e fraude. Ele analisou tudo. Documentos, prints, extratos, denúncias. Isso é abuso sistemático, afirmou. E a gente pode provar. 2 dias depois, meus pais apareceram na casa do Dennis com 2 policiais. Vi da janela minha mãe enxugando os olhos com um lenço. Nossa filha fugiu de casa, ela disse chorosa pros policiais. Ela só tem 17 anos e precisa de cuidados. Dennis os recebeu com meu RG e a pasta de documentos na mão. Ela tem 18, respondeu tranquilo. E temos tudo documentado sobre as denúncias falsas de vocês. Os policiais olharam os papéis, trocaram olhares e se voltaram para meus pais. Senhora, denúncia falsa é crime. É melhor vocês irem embora. No desespero, meus pais tentaram mais uma. Meu pai ligou cedo pro Dennis. Vamos liberar o dinheiro da faculdade, prometeu. Cada centavo. Só precisa ela assinar dizendo que saiu por vontade própria e não vai falar da família pra ninguém. Ela vai pensar. Dennis mentiu. Em vez disso, passei 3 dias reunindo tudo num relato enorme, postando as fotos que mostravam como eu fui desaparecendo da vida deles pouco a pouco. Os cartões de aniversário que Dennis guardou, a papelada da dona Walsh, capturas das mentiras sobre minha saúde mental enquanto todos faziam festa, tudo isso virou prova. Teve ainda o relato do Ryan sobre minha expulsão planejada, o roubo da poupança da faculdade, o golpe do alerta de fraude. Não faltou nada. O post espalhou feito fogo na comunidade, com dezenas de pessoas comentando e trazendo suas próprias histórias. Professores lembravam que eu nunca participava das excursões dos meus irmãos, pais estranhavam eu não aparecer nas premiações.
Técnicos destacavam que meus pais nunca iam aos meus jogos, mas faziam questão de estarem todos da Hailey e do Ryan. O chefe da minha mãe viu as provas do desvio de dinheiro e das mentiras para a polícia, e a empresa do meu pai abriu investigação assim que recebeu documentos mostrando que ele tinha envolvimento em roubo de identidade. Naquela tarde, o conselho tutelar procurou o Dennis. Uma assistente social, Victoria, apareceu séria, carregando uma pasta enorme. A dona Walsh nos enviou sua documentação diretamente, explicou, ajeitando-se na sala de estar do Dennis. Combinando isso à reação da comunidade ao seu post, vamos abrir uma investigação retroativa. Começou a fazer perguntas sobre minha infância, anotando tudo enquanto eu detalhava anos sendo excluída das atividades da família, privada do básico enquanto meus irmãos ganhavam de tudo, e a manipulação emocional que me fazia acreditar que eu merecia menos. Dennis mostrou fotos como prova, eu sumindo aos poucos dos registros da família. A situação do quarto é especialmente grave, Victoria comentou. Transformar seu espaço enquanto você ainda morava lá mostra que foi tudo pensado com antecedência. Precisamos ouvir seus irmãos também. Meu celular não parava de apitar com mensagens do pessoal da escola. Uma colega de química lembrou que eu sempre dava um jeito de explicar a falta da calculadora pedida, enquanto a Hailey já estava no terceiro celular novo. Meu técnico de futebol mandou prints de e-mails em que meus pais diziam que eu tinha saído do time, quando na verdade se recusaram a pagar as taxas, mesmo bancando o hóquei do Ryan. O Benjamin, amigo do Dennis, analisava tudo cuidadosamente. Roubo de identidade já é gravíssimo, explicou na nossa terceira reunião. Somando fraude financeira e boletins de ocorrência falsos, a situação dos seus pais é complicada. Ele me ajudou a pedir medida protetiva, registrando cada episódio de assédio e denúncia falsa. A papelada parecia não ter fim, mas Benjamin foi me guiando, paciente, por cada etapa. Vamos acionar a justiça também, avisou ele. Uma ação pelos valores roubados, outra por difamação. Afinal, mentiram para seu chefe e família. E uma terceira por danos emocionais. A audiência da medida protetiva aconteceu rapidinho. Meus pais chegaram com um advogado, minha mãe de pérolas, meu pai no melhor terno, prontos para posar de pais preocupados diante da filha problemática. Mas Benjamin estava preparado. Mostrou ao juiz a linha do tempo que Dennis e eu fizemos, provando que meu quarto foi esvaziado semanas antes do meu aniversário. Extratos bancários mostravam que a poupança da faculdade sumiu dias antes da minha expulsão. Prints da comunidade do Facebook, publicados no mesmo dia de uma festa para o cachorro, derrubaram o discurso de preocupação com o meu bem-estar. Excelência, disse Benjamin. Isso aqui não é descuido de pais. É abuso sistemático, planejado para apagar a filha enquanto se mantém a fachada de família perfeita. Minha mãe tentou argumentar, mas o juiz foi direto. Já vi o suficiente. Medida protetiva concedida. Os réus não podem ter contato com a autora e devem manter pelo menos 150 metros de distância. Fora do fórum, o advogado dos meus pais abordou Benjamin. Eles querem negociar. Estão dispostos a devolver a poupança da faculdade se as denúncias criminais forem retiradas, propôs. Benjamin nem se abalou. A investigação criminal já está com a polícia, e as acusações pelos boletins falsos vão seguir. Nos vemos no tribunal pelas ações cíveis. A página da comunidade no Facebook virou um campo de batalha. Minha mãe tentou controlar a narrativa, postando que doenças mentais eram comuns na família e que sempre tentaram me ajudar. Mas para cada post dela, dezenas de moradores respondiam com lembranças e prints do meu relato. Em poucos dias, a imagem que ela construiu durante anos desmoronou. O chefe do meu pai o afastou para investigar as denúncias, e alguém do RH da empresa ligou para o Dennis para checar os fatos. Estavam especialmente atentos à participação dele no roubo de identidade, por ser uma violação grave do código de conduta da empresa. Uma semana depois, o Ryan apareceu de novo, dessa vez querendo conversar na casa do Dennis. Ele chegou visivelmente desgastado, olheiras fundas, e foi direto ao ponto. A coisa tá feia. Eles estão brigando sem parar. Mãe culpa o pai pelo alerta de fraude, e ele diz que foi ela que exagerou com as denúncias falsas. Ele mostrou vídeos gravados escondido. Meus pais discutindo na cozinha, minha mãe gritando que o plano era para ser simples, meu pai retrucando que ela ficou gananciosa com o dinheiro das doações. Em um vídeo, dava para ouvir claramente minha mãe dizendo: a gente devia ter deixado ela sumir como planejado. Fazer escândalo foi ideia sua. O Ryan falou baixo. Eu testemunho. O que precisar, conta comigo. Isso não tá certo. A próxima surpresa foi a Hailey. Apareceu de repente na casa do Dennis, mas sem o ar confiante de sempre. Parecia até menor, segurando um envelope pardo. Dennis a deixou entrar, meio desconfiado. Preciso te mostrar uma coisa, disse ela, evitando me encarar. Ela abriu o envelope, mostrando e-mails impressos dos nossos pais de 2 anos atrás, onde eles planejavam como lidar com o problema Jordan e redistribuir dinheiro de um jeito mais eficiente. Onde você achou isso? Perguntou Dennis. No computador do pai. Ele esqueceu que eu sabia a senha. Ela finalmente me olhou nos olhos. Eu sabia que te tratavam diferente. Me beneficiei, mas não tinha ideia de que era tão calculado assim. Largou o envelope e saiu antes que eu pudesse responder. Naquela noite, ler aqueles e-mails me deixou mal até fisicamente. Falavam da minha exclusão como se fosse uma decisão de negócios, calculando quanto economizariam com a faculdade e como redistribuir minha parte do fundo da vovó. Benjamin aproveitou os e-mails para reforçar ainda mais nosso processo civil. Isso é uma prova clara de que houve conspiração para cometer fraude, ele afirmou. Eles não podem fingir que foi só um mal-entendido ou um deslize passageiro. A mãe do Dennis ligou novamente da Irlanda, dessa vez com toda a família reunida no Viva Voz. Eles tinham visto minha publicação, que os primos tinham espalhado pelas redes sociais internacionais. A indignação era evidente na voz deles, ao perceberem que tinham sido enganados durante anos. Vamos mudar toda a estrutura do fundo, anunciou minha avó. Seus pais estão fora como administradores. O Dennis vai cuidar do próprio dinheiro daqui pra frente. Ela já tinha acionado o advogado em Dublin. Toda a família estava unida na revolta contra o que meus pais fizeram. Primos com quem eu não falava fazia anos,
Me procuraram pedindo desculpas por terem acreditado nas mentiras. Tios e tias começaram a contar histórias de como meus pais sempre desviavam o assunto quando perguntavam por mim nas ligações de família. Minha mãe ainda tentou dar a última cartada para manter o controle. Apareceu de surpresa na livraria onde eu trabalhava e fez um escândalo, mesmo com a ordem de restrição em vigor. As imagens das câmeras de segurança mostraram ela falando para os clientes que eu era perigosa, que eles deviam tomar cuidado comigo. Ela acabou presa na hora por violar a ordem judicial. A prisão virou notícia na cidade. Moradora é presa por assédio após publicação viral revelar anos de abuso infantil, dizia a manchete no site local. Meu nome ficou em sigilo, mas todo mundo que acompanhava as confusões no Facebook da comunidade sabia do que se tratava. A matéria ainda falava das investigações abertas sobre fraude financeira e roubo de identidade. O Benjamin me preparou para o julgamento civil. Eles vão tentar te pintar como ingrata, ele avisou. Vão minimizar tudo o que fizeram e exagerar qualquer erro seu de quando era adolescente. Mantenha a calma e foque nos fatos. Passamos horas treinando meu depoimento. O Dennis assistiu tudo, servindo de apoio enquanto eu revisitava 18 anos de descaso. O Benjamin insistia para que eu detalhasse situações concretas, não só sentimentos, construindo uma sequência incontestável de abuso. Antes do julgamento, teve a audiência de conciliação. Os bens dos meus pais estavam bloqueados e as dívidas com advogados só cresciam. O advogado deles parecia derrotado ao apresentar a proposta. Devolução integral do dinheiro, mais $50 mil por danos, pedido público de desculpas e aceitação de uma ordem permanente de não contato. Não basta, o Benjamin respondeu na lata. Só o dano emocional vale mais do que isso, sem contar a difamação e os salários perdidos do trabalho dela. A negociação se arrastou por horas. Meus pais estavam do outro lado da mesa de conferência. Já não eram mais aqueles gigantes da minha infância, mas pessoas pequenas, revoltadas diante das consequências dos próprios atos. Minha mãe não ousava me olhar. Meu pai ficou com a mandíbula travada o tempo todo. Por fim, o advogado deles voltou com uma nova proposta. Reembolso total, $150 mil por danos, pedido público de desculpas no Jornal da Comunidade, aceitação de ordens de restrição permanentes, pagamento integral dos seus advogados e nunca mais vão contestar a reestruturação do fundo. Aceite, o Benjamin aconselhou. A gente poderia conseguir mais no tribunal, mas assim você encerra tudo sem meses de briga. Concordei, preferindo seguir em frente a ficar preso em disputa judicial. O acordo foi formalizado na hora. Assinamos, recebi o dinheiro e o resto ficou para trás.